Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi terminada em 1918, estava começando aí em 28 de julho de 1914, por causa da fome das potências e dos impérios europeus por territórios na África e na Ásia, e usando como desculpa a morte do Francisco Ferdinando. Quando esse conflito começou, todos os países europeus achavam que a guerra ia terminar rapidamente. Eles achavam que no máximo duraria algumas semanas ou 2 meses. A grande questão, só para você ter uma ideia de como é que eles achavam que a coisa ia ser bem rápida. A Alemanha, os generais alemães, eles criaram um plano chamado Plano Schlieffen, onde eles imaginavam que atacariam a França, derrotariam a França em até 6 semanas e depois atacariam a Rússia. Porque eu quero que vocês depois deem uma olhada, quando a gente olha para o mapa da Europa, você vai ver que a Alemanha estava no meio de 2 inimigos. Só para lembrar aqui, a Tríplice Entente era França, Inglaterra e Rússia. A Tríplice Aliança era Alemanha, Áustria-Hungria e Império Turco-Otomano. A Alemanha estava no meio entre a França de um lado e a Rússia do outro. E os generais alemães achavam que isso era uma coisa horrorosa, uma situação inadmissível. A Alemanha está no meio de 2 inimigos fortes e poderosos. Porque ao ter que enfrentar a França e a Alemanha e a Rússia do outro lado, os alemães acabavam tendo que se dividir. E eles nem conseguiriam ser fortes no oeste contra a França, nem forte no leste contra a Rússia. Então, o plano dos alemães, baseado na sua inteligência, foi o seguinte: eles chegaram à conclusão que a Rússia, apesar de ser uma potência, de ser um império, um país poderoso, eles chegaram à conclusão que a Rússia não conseguiria ficar pronta para uma guerra antes de 1 mês e meio, antes de 6 semanas. Então, o plano alemão era: vamos ganhar da França nessas 6 semanas, aí a gente traz todo o exército para o leste e a gente enfrenta a Rússia. Só que a França era considerado o melhor exército do mundo na época, era uma máquina de guerra formidável. E você imaginar que você ganharia dos franceses em até 6 semanas era um pouco de arrogância aí. Mas o plano dos alemães era bom. Esse plano, chamado de Plano Schlieffen, era um plano bom. Eles colocaram esse plano em execução. Eles invadiram a França atravessando o território belga, ou seja, da Bélgica ao norte, e fizeram um movimento de pinça descendo na direção sul, indo para Paris, para conquistar definitivamente a França. E o exército alemão, nesse começo, entre julho e novembro de 1914, nessa primeira fase da guerra, chamada Guerra de Movimentos, esse exército alemão, essa máquina de guerra alemão, parecia uma coisa do outro mundo, era imparável. E os alemães foram conquistando cidade após cidade, e avançando, avançando, avançando e avançando. Quando eles foram finalmente parar esse avanço rápido, foi lá pelo mês de novembro de 1914, quando a guerra muda. Agora não mais uma guerra de movimento, e sim uma guerra de trincheiras. Na guerra de trincheiras, eles cavavam diversas valas no chão, colocavam os soldados. O exército inimigo fazia a mesma coisa e ali você ficava parado. Você passava dias, semanas, às vezes até meses sem conquistar 1 quilômetro sequer de terreno. Porque o inimigo estava bem protegido, você estava bem protegido. Quando os generais tentavam quebrar essa paralisação e mandavam seu exército avançar, quem estava bem protegido do outro lado, os inimigos atiravam, matavam muitos dos seus soldados, seu exército recuava, aquelas vidas foram em vão, você não conquistou nada. Então, a Guerra de Trincheiras, que começa em novembro de 1914, ela vai até 1918. Então, se alguém perguntar para você assim, por que a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos? Por que ela foi tão longa? Principalmente por causa dessa guerra de trincheiras. Impedia que os exércitos fizessem conquistas importantes, avanços grandiosos e por aí se vai. Então, na prática, o plano alemão de derrotar os franceses em 6 semanas, para depois enfrentar a Rússia no leste, deu errado. Eles não ganharam dos franceses e a Rússia veio para cima deles. Só que, apesar de ser um exército grandioso, por incrível que pareça, os russos tiveram derrotas avassaladoras contra os alemães no leste, principalmente pela estratégia dos alemães de recua, deixa eles avançar, ataca por trás, causa uma separação dos inimigos, prende todo mundo, conquista território.
Então, os russos, na prática, levaram uma surra no começo da guerra dos alemães. E a situação foi se desenrolando, mas sempre criando esse impasse. Os alemães estavam em guerra contra os franceses e ingleses, que enviaram a Força Expedicionária Britânica para lutar junto com os franceses contra os alemães. Os alemães estavam em guerra contra os russos. E aí talvez você pense assim, e cadê o Império Turco-Otomano? Cadê o Império Austro-Húngaro, que estava do lado dos alemães? Então, quando a guerra começou, ficou claro que esses dois impérios eles não tinham condições de enfrentar a Rússia e a França. Apesar de, no papel, ser 3 impérios contra 3, a França, a Inglaterra e a Rússia de um lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano do outro, na prática, a Alemanha era quem estava sustentando a guerra e quem estava segurando a França de um lado e a Inglaterra e a Rússia do outro. Então, os alemães... Óbvio, se você faz um esforço tão grande desse, lutando contra todo mundo, e ali era grandes impérios com grandes exércitos, os mais bem preparados, a Alemanha foi se exaurindo, não é se cansando, mas vai acabando sua capacidade militar. O dinheiro vai acabando, a motivação das pessoas também vai acabando numa guerra prolongada. É difícil você manter a população e o seu exército motivado. Mas os alemães lutaram na Primeira Guerra Mundial muito bem. Isso é uma opinião pessoal minha. Se fosse qualquer outro país ou se fosse outra nação, talvez não tivesse tido esse ímpeto de sustentar a guerra por tanto tempo. Então, em 1915, após a guerra começar, a Itália, que antes era do lado dos alemães, muda de lado. Aí a coisa fica mais complicada ainda para os alemães. Os anos vão se passando, a guerra acontecendo. Eu quero que vocês entendam que na Primeira Guerra Mundial foram utilizadas várias coisas que você não via antes em guerra. Foi utilizado lança-chama. Na Primeira Guerra Mundial foi utilizado pela primeira vez tanques de guerra. Na Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez, foi utilizado aviões. Ocorreram diversas batalhas aéreas. E aí eu quero lembrar aqui a figura de um homem chamado Manfred von Richthofen, que foi chamado de o Barão Vermelho. Tem até um desenho que passava no SBT, onde tinha, chamado A Corrida Maluca, que tem o Dick Vigarista e por aí vai. Tem um dos personagens que é o Barão Vermelho, que é uma homenagem ao Manfred von Richthofen original de 1914. O Barão Manfred von Richthofen, o cara foi um ás da Primeira Guerra Mundial, conquistou diversas vitórias. Durante muito tempo ele foi o símbolo da resistência alemã de continuar lutando. Tem até um episódio no filme dele, chamado Barão Vermelho também, que o imperador ele manda dizer ao Manfred para ele não lutar. Olha, você é um herói e tal, mas não luta. Por quê? Os nossos soldados que estão em terra se inspiram em você para continuar lutando. Imagina se você morre. O Manfred von Richthofen morreu lutando num combate aéreo, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Mas foi o maior nome da Primeira Guerra Mundial, o cara que teve mais vitórias. Foi um herói na Alemanha, foi uma lenda naquele tempo. Mas eu digo isso para que vocês entendam que pela primeira vez estava acontecendo aí esses combates aéreos. Óbvio, os aviões eram bem primitivos e tal, mas ali o que valia muito era a experiência, a destreza, a valentia do piloto que estava atrás no manche do avião pilotando. Na Primeira Guerra Mundial, então a gente teve batalhas aéreas, a gente teve batalha nos mares com navios de guerra entre alemães e ingleses. Eles se degladiaram nos mares, uma verdadeira corrida ali para mostrar quem é que era o rei dos mares. A Inglaterra ganhou. Então a gente teve na Primeira Guerra Mundial algumas inovações, umas boas como o avião, mas outras que é um capítulo da história que deveria ser apagado e riscado, e as pessoas deveriam sentir vergonha disso, como por exemplo você usar veneno, você usar cloro, você usar gás mostarda, tudo isso contra seus inimigos. E não adianta colocar a culpa só na Alemanha, os outros países também utilizaram. Os alemães podem ter iniciado, mas os outros países também utilizaram. Então a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra cruel, sangrenta, que durou 4 anos, e que ela foi terrível pela capacidade que as pessoas já tinham de se matar. Você pode até dizer assim, mas lá na Idade Média, ou nos tempos antigos, na época do Império Romano, não tinham guerras que eram cruéis, que eram verdadeiras carnificinas? Tinham, é verdade.
Mas naquela época os seres humanos não tinham avião, naquela época os seres humanos não tinham a capacidade de fazer tanques de guerra, naquela época a situação da ciência não era tão avançada para você desenvolver venenos específicos para você usar no campo de batalha contra seus inimigos. Tem até algumas páginas dos livros de história que você vê lá os cavalos com aquela máscara colocada bem grandona, para não respirar veneno. Os soldados usavam, até os pobrezinhos dos cavalos tinham que usar um negócio desse. Então, foi uma guerra onde a maldade humana foi elevada a graus nunca antes vistos. A situação da Primeira Guerra Mundial, para caminhar para encerrar esse vídeo aqui, a situação da Primeira Guerra Mundial começou a virar mesmo em 1917. Houve um navio da Inglaterra que foi afundado e que tinha passageiros americanos nesse navio inglês. E aí, essa foi a desculpa que os Estados Unidos usaram para entrar na guerra. Olha, teve pessoas nossas que foram atingidas, vidas americanas que foram perdidas. Então, se teve uma vida americana que foi perdida, é uma agressão contra os Estados Unidos. O Woodrow Wilson, que era o presidente americano, ele até dizia que os Estados Unidos entrariam nessa guerra e que seria uma guerra para acabar com todas as outras guerras. Seria a maior guerra de todas, mas uma guerra para acabar com todas as outras. Quando os Estados Unidos entram na guerra, do lado da França e da Inglaterra, ou seja, da Tríplice Entente, então a coisa já não dava mais para segurar. Os alemães já haviam desde 1914 segurando a França, a Inglaterra, sozinha praticamente. Quando os Estados Unidos entram, então não dava mais para segurar. Os Estados Unidos já eram uma potência, não era a maior potência hegemônica indiscutível do mundo igual a gente tem hoje, mas os Estados Unidos já eram uma potência militar e principalmente uma potência econômica. Eu quero lembrar a vocês que numa guerra, o fato de você ter uma indústria bem desenvolvida conta muito, porque durante a guerra você tem que produzir muita bala, muita arma, muito tanque, muito avião, muito navio. Se você não tem uma indústria para produzir isso, você está perdido. Você ficar dependendo de comprar isso de outros países. E se o outro país se aliar com seu inimigo? Então, os Estados Unidos tinham uma indústria fortíssima e vinha sustentando a França e a Inglaterra nessa guerra, com armas, com alimentos. E quando entra em 1917, eles entram realmente no campo de batalha e dizem, pronto, agora a gente chegou de vez. Em 1917 também a Rússia sai da guerra, tem uma revolução na Rússia, que a gente vai falar disso em outro vídeo depois. A Rússia se retira, só que não faz muita diferença, porque na verdade mesmo a Rússia estava perdendo a guerra para a Alemanha no leste. Então não faz muita diferença. Agora a entrada dos Estados Unidos sim fez muita diferença, virando a mesa em prol da Tríplice Entente, ou seja, da França e da Inglaterra contra a Alemanha. Todos esses países da Tríplice Aliança, o Império Austro-Húngaro se rende, o Império Turco-Otomano se rende, e fica a Alemanha sozinha lutando contra meio mundo de países aí. Acaba que em 1918 os alemães assinam a rendição, assinam o armistício, chegando então ao fim a Primeira Guerra Mundial. O que é interessante é que a Primeira Guerra Mundial ela começou em julho de 1914 e ela termina em junho de 1918. Quase 4 anos certinhos aí. Quando é assinado o acordo de rendição da Alemanha, então os aliados eles decidem que devem punir a Alemanha pela guerra. Eles culpam a Alemanha pela Grande Guerra. Essas consequências da guerra é uma coisa que a gente vai falar depois, mas os negócios mal resolvidos dessa Primeira Guerra Mundial é que depois vão levar à Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar disso depois. Se a gente for falar de consequência direta e imediata, a gente vai estar falando aí de 9 milhões de mortos, mais de 20 milhões de feridos. Ou seja, até esse momento, 1914, 1918, nunca tinha tido uma guerra tão cruel, tão devastadora, que morreu tanta gente de forma tão cruel quanto essa Primeira Guerra Mundial. Tanto é que antes de existir a Segunda Guerra Mundial, essa Primeira Guerra Mundial ela era chamada por todas as pessoas no mundo de a Grande Guerra, ou seja, o grande conflito que tinha acontecido até o momento. Para recapitular aqui, a gente encerra esse vídeo. Por que houve a Primeira Guerra Mundial? Por vários motivos. A vontade da França de se vingar da Alemanha, a falta de habilidade do Guilherme, que era o imperador alemão, de isolar a França,
e várias outras coisas, mas o principal era a corrida imperialista europeia por mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor na África e na Ásia. Eles queriam conquistar territórios na África e na Ásia. O principal motivo é esse. E essa guerra então durou 4 anos, o que virou a mesa para que a guerra realmente acabasse com a vitória da França e da Inglaterra foi a entrada dos Estados Unidos em 1917 e a Alemanha saiu como grande derrotada da guerra. Agora, só um comentário aqui para encerrar esse vídeo. Eu admiro muito a valentia e a força que os alemães têm para lutar. Essa Primeira Guerra Mundial não foi coisa fácil e eles permaneceram lutando durante muito tempo, sustentando o esforço de guerra praticamente sozinho, cercados com a Rússia de um lado, com a França do outro, a Inglaterra ajudando os franceses, depois entre os Estados Unidos e os alemães lá, lutando. Quando não deu mais, ocorreu uma revolução na Alemanha, eles tiraram o rei, criaram uma república, ou seja, com um presidente agora na Alemanha, e o novo governo achou melhor se render e aceitar que não dava para ganhar. Agora, o que vai acontecer depois dessa Primeira Guerra Mundial aí é outra coisa e aí a gente vai falar em outros vídeos posteriores. Até mais.